Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo as questões da Prova Paraná da primeira edição de 2023, aplicadas aí então no ano de 2023 para a terceira série do ensino médio. Então se você é estudante da terceira série do ensino médio, né, está estudando para a Prova Paraná de 2024, da primeira edição aí que será aplicada no primeiro trimestre, esse vídeo vai lhe ajudar sem dúvidas, ok? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aí no canal para me ajudar aí com o meu trabalho. E também, claro, se você tiver alguma dúvida, pode estar registrando nos comentários que, se possível, eu estarei respondendo, ok? Ao todo, são 22 questões, da questão 23 até a questão 44, e eu estarei respondendo aqui cada uma delas de forma detalhada, ok? Vamos lá então, começando pela questão de número 23, que diz o seguinte: observe a imagem. O poliedro regular representado na imagem é 1. Acredito que seja uma questão aí muito fácil, né? Uma questão de identificação de um sólido geométrico. Se vocês observarem essa figura aqui, ela tem 4 faces, né? Eu tenho essa face que está aqui, virado para o lado esquerdo, eu tenho essa face que está aqui, apontando para o lado direito, tem uma face lá atrás e tem uma face aqui embaixo, então, também. Então, eu tenho 4 faces, né? 4 lembra o quê? Olhando aquelas nomenclaturas aí, né? Tetra, hexa, octa, dode e ico. Então, o que é mais semelhante aqui para nós é o tetra, né, que são 4, e realmente o item ali da figura é um tetraedro, né, uma figura aí que possui 4 faces triangulares, né, e se for no caso um tetraedro ali regular, são 4 faces, 4 triângulos iguais, né, de mesma área com as mesmas dimensões, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão de número 24. Pedro comprou uma geladeira que custava 2.300, pagou o produto usando o Pix e por isso obteve um desconto de 5%. Quanto Pedro pagou pela geladeira ao utilizar essa forma de pagamento? Gente, tem várias formas de resolver esse problema e fica a seu critério, né? A forma com que você mais tem familiaridade. Eu poderia resolver por cálculo mental, por regra de 3, encontrar os 5% ou fazer 95% do valor. Tem várias formas, como eu já mencionei. Eu vou fazer da seguinte modo aqui, né, que não é muito comum vou fazer. Se ela teve desconto de 5%, então significa que sobrou 95% dessa geladeira, né? Que é 95 sobre 100. Em relação a quanto? Em relação ao 2.300, então vezes 2.300. Por quê? Dá para simplificar esses dois zeros com esses dois zeros e sobra 95 vezes 23. Então, 95 vezes 23, fazendo esse cálculo básico, 3 vezes 5 eu tenho 15, 3 vezes 9 27, mais 1, 28, e aí eu ainda tenho uma multiplicação ali por 2. 2 vezes 5, 10. Foi 1. E 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então aqui eu tenho 5, 8, aqui 11 e aqui 2. Então vai ficar 2.185, que vai ser aí o valor pago após ser feito aí o desconto, né? Tendo em vista que ele teve esse desconto pelo pagamento no Pix. Então, a alternativa correta é a letra E. Você poderia ter calculado 5% por regra de 3, né, e depois descontado o valor que ia dar 115 do 2.300. Você poderia ter calculado 10%, né, que seria 230, e dividir esse valor por 2 para encontrar os 5% e também depois subtrair. Então, tinha várias possibilidades, né? Questão de número 24. Elídio participou de um processo seletivo para ser admitido como técnico de enfermagem em um hospital. Em cada uma das avaliações, das 6 avaliações desse processo, o candidato poderia obter uma nota que variava ali de 0 a 10. E para calcular a nota final de cada candidato, descartavam-se as 2 menores notas obtidas e calculava-se a média aritmética simples das demais notas. Então observem aqui, nós temos a nota 7.4, 5.8, 8, 6.6, 7.2 e 9. Então eu tenho aqui, qual que são as 2 menores? Porque para calcular a média eu tenho que descartar inicialmente as 2 menores. As 2 menores, se vocês observarem aqui, vão ser então 5.8 e 6.6. São as 2 menores. E eu vou fazer a média das que sobraram. Então sobrou 7.4 mais 8 mais 7.2 mais 9, né? Vamos tentar exercitar aqui e fazer um cálculo mental. Eu vou dividir por quanto? Por 4, porque eu estou somando 4 valores, ok? Então pensa aqui comigo. 7 mais 8, somando só a parte inteira, nós já temos 15. 15 mais 7, nós já temos 22. E 22 mais 9, nós temos quanto? Nós vamos ter aí 31. Então, eu tenho 31 de parte inteira. Aí, eu tenho aqui nos décimos 4 décimos, aqui tá 0, né? E 2 décimos. Então, eu tenho 6 décimos, ou seja, eu tenho 31
31,6, né? Então, 31,6 dividido por 4. Então, nós temos que dividir esse valor aqui por 4, tá? Então, vou dividir 31,6 por 4. Vou dividir a parte inteira por 4 aqui. Vai dar 7, né? Porque 7 vezes 4 vai dar 28. 28 para chegar em 31 ainda faltam 3, ok? Vou aqui abaixar esse 6, só que 36 agora eu estou nos décimos, porque eu já passei para depois da vírgula. Então, vírgula na chave. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4 é 36, para 36 sobra 0. Então, a média final aqui, né, a média procurada, é 7 inteiros e 9 décimos, ok? Não esqueçam que vocês têm que descartar as duas menores notas antes de calcular a média, tá? E você está dividindo por 4 porque são 4 valores. Se fossem 5 valores, seria dividido por 5 e assim sucessivamente. Questão 26. O colesterol total é a soma das várias frações de colesterol, ou seja, a união do colesterol LDL, HDL e VLDL. As porções mais famosas são o HDL, também chamado de colesterol bom, e o LDL, o ruim. Isadora acompanha seus níveis de LDL, para tanto realiza exames de sangue a cada 4 meses. As quantidades observadas nos últimos 2 anos foram de 170, 190, 200, 190, 185 e 175. Qual é a média de quantidade de LDL registrada nos exames nos últimos 2 anos? Então, eu vou ver quantos exames que eu vou ter que somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que eu vou ter que dividir por 6 para calcular aqui essa média, tá? Então, vamos lá. Eu vou somar aqui do ladinho 170 mais 190 mais 200 mais 190 mais 185 e mais 175, tá? Então, vamos lá. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 5 mais 5 vai dar 10. Então, desce o 0, sobe 1. 1 mais 9 aqui eu já tenho 10. 10 mais 7 eu vou ter 17. 17 mais 9 eu vou ter 26. 26 mais 8 eu vou ter 34. E 34 mais 7 eu vou ter aqui 41. Então, desce 1, sobe o 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, eu tenho 1.110. E esse valor eu tenho que dividir por 6, porque são 6 valores, né? Então, eu vou dividir esse valor aqui por 6. Posso dividir aqui com 11, né? 11 centenas, vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 11, sobram 5. Vou abaixar aqui o 1. Aí, o que tá mais perto, né? De 6 vezes quanto para 51? Tem que ser 8, certo? Que 8 vezes 6 dá 48. 48 para 51 sobram 3. Vou abaixar esse 0 aqui. E 30 dividido por 6 aqui vai dar 5. E vai sobrar 0, porque 5 vezes 6 dá 30 certinho, né? Então, a média aqui é 185. Ok? Então, baseado no que ele está pedindo, a alternativa que contempla esse valor é a letra D. Então, bem tranquilo, já, gente. A média é só ali a soma dos valores. Média aritmética simples dividido pelo total de valores, ok? Questão 27. Maurício investiu um capital de R$ 7.600 em uma aplicação que rende a uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Ao final de 4 meses, Maurício encerrou essa aplicação e retirou todo o montante. Qual foi o montante em reais retirado por Maurício ao final dessa aplicação? Então, lembra lá que os juros simples nada mais é do que o capital inicial vezes a taxa I vezes o tempo. E o montante vai ser a soma desse capital mais o que rendeu de juro. Tá bom? Então, ele quer saber o montante. Para saber o montante, primeiro tem que calcular o juro. O juro, então, é o capital, que foi 7.600, vezes a taxa. A taxa, gente, é 1% ao mês. 1% é 1 sobre 100, vezes o tempo. O tempo está em meses, assim como a taxa? Ok, então aqui é vezes 4. Posso simplificar 0 com 0 aqui, esses dois aqui de baixo. Vai sobrar 76 vezes 1 vezes 4. E se fosse 75 vezes 4, né, gente? Daria 300, ok? Que de 75 vezes 2 é 150, né? Só que vai ter com uma unidade mais em cada parcela, então nós vamos ter 304. Então, o de juro aqui deu 304, ok? A resposta não é 304, por quê? Eu quero saber o montante. O montante é o capital, que é 7.600,
mais o juro, que é 304. Então, aqui eu tenho 304 mais 7.600, eu tenho 7.904, certo? E essa alternativa aí, nós encontramos aqui, então, na letra C. Então, toma cuidado, né? Porque às vezes você calculou o juro tranquilo ali, viu que, se empolgou, apareceu 304, mas não é o juro que ele está perguntando, ele está perguntando o montante. Então, tem que somar o juro com o capital, beleza? Questão 28. Marina está procurando uma calça jeans para comprar. Percebeu que as liquidações de verão são muito atrativas, mas precisa ficar atenta. A calça que ela escolheu em dezembro custava 220. Então eu sei que aqui é 220. No início do mês de janeiro, a calça teve uma redução de 5%. Se teve uma redução, ela não passa mais a ser 100%, passa a ser 95% do valor. Vou deixar aqui já. E no seu valor no final do mês, teve uma nova redução de 10%. Aí vocês acham que teve uma redução de 15%? Não. Teve uma redução de 5% e depois é 10% em cima do outro valor, tá? Do novo valor. Então, 10 sobre 100. Beleza? Perdão. Ela teve a redução de 10%, né? Ou seja, ela passou a custar 90% do novo valor, que na verdade seria esse valor aqui, tá? Então, 9 vezes 90 sobre 100. Aqui eu vou simplificar os zeros na medida do possível, tá? Eu posso simplificar, por exemplo, esse zero com esse zero, e esse zero eu vou simplificar com esse zero aqui de cima, porque daí eu faço, ó, 22 vezes 95 vezes 9 dividido por 100. Tá? Eu só vou reescrever aqui, ó, vai sobrou 22 vezes 95 vezes 9, tudo isso dividido por 100. Então, vamos lá. Fazendo 95 vezes 9 inicialmente. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 9, 81. Mais 4, 85. Então, eu tenho 855. Esse 855 que deu o resultado aqui, eu tenho que multiplicar por 22. Então, já vou fazer aqui, ó, direto. Vezes 22. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vai 1. E 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Como é vezes 2 novamente, vai dar os mesmos algarismos. 0, 1, 7, 1. 0, 1, 8, 8, 1. Então, aqui eu vou ter o quê? 18.810, isso, dividido por 100. Então, aqui eu posso cortar um zero, e como vai ficar dividido por 10, vai movimentar uma vírgula, vai ficar 188,1, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa em reais que R$ 188,10, né? Nós encontramos esse valor aí na letra D de dado, ok? Questão 29. As medidas das alturas de 10 árvores específicas de 5 parques diferentes foram registradas no mesmo dia durante 3 anos. Observe no quadro abaixo o desvio padrão das medidas das alturas dessas 10 árvores em cada parque registrado nesse período. Então, parque 1, está aqui o desvio padrão, parque 2, 3, 4 e 5. Em qual desses parques o crescimento dessas 10 árvores foi menos regular, né? O parque que vai ser o crescimento mais regular vai ter o desvio padrão mais próximo de zero possível, né? E para ter um crescimento menos regular, esse desvio padrão vai ter que estar bem desregulado, né? Vai ter que estar mais distante de zero possível. Então, nesse caso, seria o 2,8. Então, é o parque 1 aqui que tem, né, o crescimento menos regular, porque o desvio padrão é maior. Então, essa amostra é menos homogênea, ok? Questão 30. Durante um dos treinos preparatórios para uma corrida de 100 metros rasos, um atleta registrou os tempos obtidos a fim de analisar seu desempenho. O quadro abaixo mostra os 8 melhores tempos alcançados pelo atleta nesse treino. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quinto e sétimo e oitavo. Considerando esses 8 melhores tempos, qual foi a moda de tempo de atleta nesse treino? Qual que é o tempo que mais se repete? É isso que é moda, né? Então, é 1 minuto e 7 segundos. É o valor aqui que mais se repete, né? Se apareceu 3 vezes. Então, é unimodal, né? Tem uma única moda, então o valor da moda é 1 minuto e 7 segundos. A alternativa correta é a letra E. Uma questão aí para não errar, tá? Questão 31. Carolina comprou uma televisão cujo preço à vista era de 1.300. Como ela não dispunha desse valor, né, no ato da compra, a loja ofereceu a Carolina a opção de dar uma entrada de 500 e parcelar o valor restante em 10 parcelas mensais iguais, né, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual é o valor em reais de cada uma dessas parcelas? Então, o que eu sei? Eu sei que ela vai fazer ela vai acumular aí juros, né, juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo, em relação a que capital? Vejam que a TV custa 1.300,
Só que, né, a loja ofereceu a opção de dar uma entrada de 500 e parcelar o restante. Ou seja, esse restante é quanto? De 1.300 para 500 é 800, então o meu capital vai ser 800. O I já está falando aqui que é 2%, então 2 sobre 100 é 2% ao mês, né? E o tempo aqui ó, vão ser 10 parcelas, consequentemente vão ser 10 meses, ok? Então vamos calcular o nosso juro inicialmente. Nosso juro vai ser o capital, que é 800, vezes a taxa, que é 2 sobre 100. Tem muita gente que gosta de colocar direto a taxa em decimal, né? Eu prefiro colocar em fração para simplificar os zeros sempre que possível. Vezes o tempo aqui, que é 10. Ó, corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar o quê? 8 vezes 2 aqui, que vai dar 16, e 16 vezes 10, 160. Aí vocês vão lá todo empolgados e marcam 160. Não é 160 a resposta. Valor da parcela vai ser o quê? É R$ 800 ali que ficou, mais os 160 de juro, e tudo isso dividido em 10 parcelas, né? Então vai ficar 960 dividido por 10. 960 por 10 vai dar exatamente R$ 96. Então o valor de cada parcela ali é de R$ 96. Beleza? A alternativa correta é a letra C. Por isso que eu sempre falo, não se empolga com a primeira resposta que você encontra, porque às vezes tem mais um processo para fazer. Veja novamente que ó, 160 estava na letra A. Então toma cuidado que ele não está perguntando o valor do juro do valor que restou, tá? 32. Pamela fez uma aplicação financeira de 50 mil a uma taxa anual de 20% no regime de juros compostos. Quando essa aplicação completou 2 anos, Pamela recebeu todo o montante gerado por essa aplicação. Qual foi o montante que Pamela recebeu por essa aplicação ao final de 2 anos completos? O nosso juro composto, né, o montante acumulado, vai ser sempre o capital que multiplica 1 mais a taxa I elevado ao tempo. É o famoso juro sobre juro, né? Que rende mais do que o juro simples. Então vamos lá. Nosso montante vai ser o quê? O capital. Quem é o capital? 50 mil. Que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais a taxa I. Quanto que vale a taxa I? 20%. 20%, ó, simplifica, fica 2 sobre 10 e 2 sobre 10 é 0,2. Então, 0,2. Tudo isso elevado ao tempo. Qual que é o tempo? O tempo aqui são 2 anos. Como a taxa está aqui numa taxa anual, então eu posso usar aqui exatamente o 2. Beleza? Então, o montante é igual a 50 mil vezes 1 mais 0,2, gente, é 1,2 elevado a 2. M é igual. Aqui não é 1,2 vezes 2 que vai dar 2,4, como alguns estão pensando, né? Nem vai dar 2,4. Presta atenção que é 1,2 vezes 1,2, não é 1,2 vezes 2, tá? Então aqui vai ficar 50 mil vezes 1,2 ao quadrado, que 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. Ok? Então, o nosso montante vai ser. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, tá? Eu não vou fazer porque vai ficar bem extenso aqui. Mas se vocês fizerem 50 mil vezes 1,44 aqui, vocês têm que encontrar, então, o valor de 72 mil. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que vocês fizessem dessa forma aqui, ó, também. 50 mil vezes 1,44 é a mesma coisa que 144 sobre 100. Corta esses dois zeros, então é só multiplicar 500 por 144, tá bom? Vocês vão encontrar esse resultado aqui de 72 mil. 72 mil reais é o valor do montante. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão de número 33. Laura organizou uma gincana estudantil na escola em que trabalha, composta por 3 etapas, sendo que cada etapa recebeu um peso diferente. A primeira etapa recebeu o peso 2, então aqui vou circular os pesos. A segunda etapa, peso 3, e a terceira, peso 5. Nessa gincana, a equipe azul obteve 9 pontos na primeira etapa, 6 pontos na segunda etapa e 3 na terceira. E 3 na última, perdão. Qual foi a pontuação média obtida? Então, isso aqui nós temos uma média ponderada. Então, tem que fazer o valor vezes o peso. Então, na primeira etapa, foram 9 pontos. Então, 9 vezes o peso da primeira etapa. No preço da primeira etapa, vezes 2. Mais a segunda pontuação aqui na segunda etapa, foi 6 vezes o peso da segunda etapa, que foi 3. Mais o valor da pontuação da terceira etapa. Deixa eu achar aqui. E 3 na terceira etapa, que é a última, vezes o peso ali, que é 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, o peso é 2, 3 e 5. 2 mais 3 mais 5. Então, vamos organizar essa expressãozinha. 9 vezes 2, 18.
mais 6 vezes 3, 18 também, mais 3 vezes 5 aqui, 15. Se nós somarmos esse valor aqui, ó, 15, 15, 15 daria 45, mais 6, 51. 51 sobre 10. Dividir por 10 é só movimentar a vírgula uma casa, então 5,1 é a nossa média ponderada, alternativa correta, a letra B de bola. Ok? Questão de número 34. Nelson resolveu investir seu dinheiro comprando um imóvel na praia. 3 anos após a compra, o valor desse imóvel teve uma valorização de 75. Se ele teve uma valorização, gente, ele passa a valer o 100% que era antes, mais 75%, né? Que isso dá exatamente igual a 175%. Isso daqui é a mesma coisa que 175 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,75, tá? Vamos precisar desse valor. Empolgado com o aquecimento do mercado, Nelson resolveu vendê-lo e conseguiu 4% acima do valor avaliado. Então, 4% acima. Então, estava um valor 100%, aumentou mais 4%. Isso vai ser em relação a 1,75, né? Então, vai ficar 104%, que vai ficar 104 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,04. Então, eu tenho esses dois valores aqui para serem multiplicados, né? Então, aqui o valor de acréscimo vai ser o quê? 1,75 vezes 1,04. Beleza? Vou fazer aqui do ladinho. Então, 4 vezes 5, 20, mais 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. E 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Vou dar um zero aqui, vai ficar 0, 0 e 0. Acrescentar 2 zeros e vai ficar 5, 7 e 1. Somando 0, 0, 12, 1, 8 e 1. Isso? Então, nós temos aqui agora 4 casas decimais. 2 aqui e 2 aqui. Tem que voltar a vírgula 4 casas, né? 2 e 2. Então, é a mesma coisa que 1,82. Isso daqui, então, gente, se vocês pensarem, esse 1 é exatamente o 100% inicial e esse 0,82 que vai estar aqui é o 82% que aumentou. Então, o aumento aqui, né, o acréscimo, o fator de acréscimo é de 82%, a alternativa correta, a letra E. Vamos para a próxima questão, nos encaminhando aí para os finais. Durante a aula de matemática, com o objetivo de trabalhar medidas estatísticas, o professor solicitou que Anderson e Paulo jogassem dados por 10 vezes. Cada um deles recebeu um dado com faces numeradas de 1 a 100 e a cada lançamento dos dados anotavam o número da face voltada para cima. Após 10 lançamentos de cada estudante, contaram a quantidade de vezes que cada face ficou voltada para cima e organizaram o seguinte quadro com os resultados. Então, tem aqui o número da face, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o dado que o Anderson lançou e o dado que o Paulo lançou. Qual foi a moda nos lançamentos realizados por Anderson? Ou seja, a face número 1 saiu 2 vezes, a face 2 uma, a face 3 2, a face 4 uma, a face 5 3 e a face 6 uma vez. Qual foi a face que saiu mais? Olha, foi essa frequência aqui, mas a resposta não é 3, porque a face que saiu mais, então, foi a 5, que saiu 3 vezes. Portanto, qual foi a moda dos lançamentos realizados? Então, a moda dos lançamentos aqui, nesse caso, foi a face de número 5, né? Que foi lançada 3 vezes, apareceu aí, ok? Questão 36. Um patrocinador está escolhendo uma nova atleta para patrocinar. Ela estava em dúvida em relação a 5 atletas que participaram de uma competição que é composta por 10 provas. No final dessas 10 provas, essas 5 atletas obtiveram uma mesma média. Esse patrocinador escolheu o atleta que obteve as pontuações mais homogêneas nessa competição. Os desvios padrões em relação às médias dessas atletas, Aline, Júlia, Jéssica, Maria e Nayara, nessa competição foram, nessa ordem, 0,2, 1, 5, 10 e 10,2. Então, nessa ordem. Qual foi a atleta escolhida pelo patrocinador? A atleta escolhida, então, gente, vai ser aquela que tiver o menor desvio padrão, porque vai ter as pontuações aí mais homogêneas. Quanto menor for o desvio padrão, mais homogênea vai ser a amostra desses dados. Então, como está aqui em ordem, né, respectivamente, o que teve menor desvio padrão foi o da Aline, que foi a primeira. Então, a escolhida vai ser a letra A aqui, Aline, ok? Questão número 37. A relação de Euler associada à quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro. Observe as informações do quadro abaixo. O número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas mais 2, para poliedros convexos, tá? Então, aqui nós temos 12 vértices mais 20 faces igual a 30 arestas mais 2. O desenvolvimento da relação de Euler que está aqui corresponde a qual poliedro? Vejam que o F representa face. Qual que é o poliedro que tem 20 faces? Né?
Então, o que que nós temos aqui? O tetraedro tem 4 faces, o hexaedro, que é o cubo, tem 6, o octaedro tem 8, o dodecaedro tem 12 e o icosaedro tem 20 faces. Então, a alternativa correta é a letra E, né? Nós temos aí os sólidos de Platão, beleza? 38. O Pet Shop Felimal realizou uma pesquisa com os 50 clientes fidelizados para saber a quantidade de animais de estimação que possuem. Os dados obtidos estão apresentados no quadro abaixo. Então, quantidade de animais de estimação: 1, 20 clientes, 2, 15, 3, 10 e 4, 5. A partir da pesquisa, a quantidade média de animais de estimação por cliente é... Vamos ter que fazer uma média ponderada aqui, né, pessoal? Média ponderada, nesse caso, eu vou ter que fazer aqui os pesos, porque são as quantidades de clientes. Então, eu vou ter 1 vezes 20, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 10, vai ficar bem tranquilo aqui de fazer, tá? Mais 4 vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que são a quantidade de clientes. Eu nem preciso ficar somando 20 mais 15 mais 10 mais 5. Eu já sei que isso aqui é 50, né? Então, a média ponderada vai ser 1 vezes 20 aqui, 20. 2 vezes 15 aqui eu tenho 30. Aqui eu também tenho 30. E aqui eu vou ter 20, né? Então, 20 mais 30, 50. 80, 100. Então, vai ficar 100 dividido por 50. 100 dividido por 50 dá exatamente 2. Então, qual é a média de animais de estimação por cliente? 2 animais. Alternativa correta, letra B. Ok? Estamos quase... Aí já nos encaminhando para as questões finais. Questão 39. José pretende comprar um telefone celular que em uma promoção custa 1.200. Como não dispõe dessa quantia, ele a tomou emprestado com seu irmão sob a forma de juros simples, com taxa de 2% no trimestre. José combinou com seu irmão que realizará o pagamento do empréstimo em parcela única, 8 trimestres após a compra do telefone celular. Qual será o valor real, em reais dessa parcela única a ser paga por José? Então eu vou ter que precisar calcular o montante, né? Eu sei que vai ser o 1.200 mais alguma coisa, que vai ser o capital mais o juro. E como que eu calculo esse juro? Capital, que é o 1.200, vezes a taxa. Qual que é a taxa? 2% ao trimestre, então 2 sobre 100. Vezes o tempo. Qual é o tempo? Está em trimestre? Ok, então vezes 8. 2 zeros, 2 zeros. O que sobra aqui para nós? Vou colocar mais um sinal de igual ali, deixa eu apagar. Sobra para nós aqui, então, 12 vezes 2, eu vou ter 24, e eu tenho que fazer aqui 24 vezes 8, tá bom? Fazendo 24 vezes 8, então eu posso fazer aqui, ó, 24 vezes 2, que vai dar quanto? Que vai dar 48, eu posso fazer 40, cálculo mental, ó, 48 vezes 2, que vai dar 96, e 96 vezes 2, que vai dar 192. Então, meu juro é 192. Qual que vai ser o meu montante, o valor que eu vou pagar? Vai ser o 1.200 mais o 192. Isso daqui vai dar exatamente o valor final que eu quero saber da parcela única, que vai dar 1.392. Beleza, pessoal? Também uma questão bem tranquila, né? Questão 40. Uma empresa está fazendo uma seleção de 2 etapas para a contratação de novos funcionários. Na primeira etapa, os candidatos fizeram uma prova e obtiveram as seguintes notas: 2.2, 3, 3.5, 2.5, 2.2, 2.8 e 4.8. Aqueles que obtiveram nessa primeira etapa uma nota maior ou igual à mediana dessas pontuações foram convocados para a próxima etapa. A menor nota obtida pelos candidatos convocados para a próxima etapa vai ser aquela da mediana, né? Então, por que eu preciso da mediana? É o valor que está no centro. Primeiro tem que colocar em ordem crescente. Vamos lá, então. Ou decrescente. Ó, 2,2. Tem mais um 2,2 aqui. Depois eu tenho um 2,5. Depois eu tenho um 2,8 aqui. Depois eu tenho 3 e 3,5. Que são esses dois. E depois eu tenho um 4,8. Qual que é o valor que está no centro aqui? Tá bem boa de observar, né, gente? É exatamente o 2,8. Eu tenho 3 elementos aqui à sua esquerda e tenho 3 elementos à sua direita. A mediana reparte, né, em 2 valores iguais. Aqui nesse caso eu tenho um único valor porque está exatamente no centro, né? E eu tenho um número ímpar de elementos, mas quando tiver um número par, eu pego exatamente os dois do meio e tiro a média. Nesse caso, então, eu vou ter o 2,8 aí como resposta, beleza? Questão 41. A mediana é geralmente utilizada em distribuições numéricas distorcidas. Ela nos diz que a metade dos valores do conjunto de dados está abaixo dela e a outra metade está acima dela. O professor Érico usa a mediana para avaliar o desempenho de sua turma.
No primeiro trimestre de 2023, os alunos da ERIC obtiveram as seguintes notas: 62, 20, 72, 84, 75, 30, 50, 76, 76, 50 e 71. Ele classifica o desempenho conforme detalhado no quadro a seguir. De acordo com o quadro, o desempenho dos alunos da ERIC foi. Então, eu vou observar o quê? Eu tenho que observar a mediana, né, dessas notas aqui. Então, primeira coisa, vamos colocar em ordem crescente isso daqui. Tá? Vamos ver qual que é o menor valor, 50. Então, vamos ver quantos... Ah, não, é o 20, né? O 20... Depois o 30. Cuidado para não se esquecer de ninguém aqui. Depois eu tenho dois valores 50. Cuidado para não colocar só um. Qual que é o menor depois? Depois eu tenho o 62. Aí eu tenho 70. 71, que tá aqui embaixo. Cuidado para não esquecer ele. 72, que tá aqui. 75 e 76. Aqui, ó. E o 84. Se vocês irem percebendo qual para encontrar a mediana, né? Eu vou descartar o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo. E aqui. O que mais que eu tenho que descartar? O 62 e 71. Então aqui, ó, eu vou estar com o valor 70 como mediana, né? Nesse intervalo aí. Nesse intervalo, né, a mediana das notas está 70, tá entre 61 e 80, né, o 70. Então tá no intervalo do quê? A classificação do bom. Então nesse caso a turma do Érico aí teve classificação como bom, ok? Questão 42. Após um período de 2 meses, Joana retirou todo o montante gerado em uma aplicação de regime de juros simples. Joana havia aplicado 1.500 a uma taxa mensal de 0,5. Qual foi o montante? Também quero saber o montante, então vamos calcular o juro primeiro. Valor aplicado 1.500 vezes a taxa, que é de 0,5%, então 0,5 sobre 100. Taxa mensal e juros simples por 2 meses, então aqui vezes 2. Esses dois zeros dá para cancelar com esses dois zeros. 0,5 vezes 2, gente, é metade vezes 2, que dá 1. E aqui você vai fazer, então, 15 vezes 1, né? Que vai dar exatamente 15 de juro. Então, o meu montante aqui vai ser o quê? O capital, que é 1.500, mais o juro, que é 15. 1.500 mais 15 aqui neste cálculo, eu vou ter R$ 1.515. E, portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Ok? Faltam só mais duas questões. Vamos lá. A nomenclatura dos poliedros é estabelecida em função do número de faces. O pentaedro possui. Penta lembra o quê? Né? Lembra 5. Então, é um poliedro que tem 5 faces. Beleza? Bem tranquilo. E última questão. Para realizar uma obra de reforma em sua casa, Railson resgatou o montante de 11.200. Então, opa, vamos anotar aqui. O montante agora eu já tenho. É 11.200. De um fundo de investimento no qual havia aplicado certo capital durante 12 meses. Então, meu tempo, 12 meses. Esse fundo tinha uma taxa de juro composto. Opa, juro composto. Então, eu sei que no montante, no juro composto, é o capital, vezes 1 mais a taxa I, elevado ao tempo, tá? Por 12% ao ano. Então, a minha taxa I aqui é 12% ao ano, tá? Que é a mesma coisa que 0,12 nesse caso. Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber o valor do capital agora, eu quero saber o valor do C. Então, vamos lá. Substituindo o valor do M. O M vale quanto? 11.200. Que é igual ao capital que eu quero descobrir, que multiplica 1 mais I. Quem que é o I? O I é o 0,12. Então, 1 mais 0,12. Beleza? Tudo isso elevado a T. Quem é o T? Ah, perdão, gente. Olha aqui, ó. Esse 12 meses, como a taxa está em ano, eu vou transformar o 12 meses em quê? Eu vou ter que transformar esse 12 meses aqui em ano. Tá vendo que a taxa está em ano aqui? Não tinha observado isso. Então, o tempo vai ter que estar em anos também. Então, o tempo, 12 meses é 1 ano. Facilita muito a nossa vida, porque vai ficar elevado a 1, né? Então, vai ficar 11.200, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,12 é 1,12. E elevado a 1 é o próprio 1,12. Então, isolando C, isso aqui é 11.200 dividido por 1,12. Beleza? Se eu pegasse e multiplicasse por 100 em cima e embaixo aqui para tirar essa vírgula, eu ia ficar assim, ó.
Como tem 4 zeros aqui, então minha resposta seria o quê? 10.000 essa divisão. Se eu multiplicar, né, o 10.000 ali pelo 112, eu volto em 1.112.000. Beleza? Então o valor aqui procurado é 10.000. Nós encontramos isso na letra B. Beleza, pessoal? Então essa foi a resolução da prova. Espero que essa resolução e a explicação tenham lhe ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.